E é importante a palavra de Deus. E eu sei que isso é bom porque a pessoa, quando aprende, ela não esquece. E quando ela aprende, ela se fortalece. E quando ela está fortalecida, ela tem vitória. Ô, Aguinaldo, que bom te ver aí. Maravilha. Bom. Parece que eu vi a Tati também lá no fundo. Vi. Bom. Muito bom. E eu não falo que eu não enxergo mais lá no fundo. Mas, amados, não deixe de orar para a irmã Carmen. A irmã Carmen teve um probleminha hoje pela manhã, foi para o hospital, mas já voltou, está em sua casa, e ela precisa das nossas orações. Nós vamos orar, mas continue colocando ela nas suas orações. Capítulo 4, versículo 22 em diante. Vamos lá? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Vos renoveis o espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, e cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amados, aqui o apóstolo Paulo estava se dirigindo à igreja de Éfeso, aos Efésios. Uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja que foi estabelecida numa cidade aonde um grande templo havia sido construído para uma deusa chamada Diana. E vinham pessoas de toda parte, ali da Europa e da Ásia. Eles vinham para adorar a deusa Diana. E era um templo muito lindo. Esse templo era considerado uma das maravilhas da antiguidade. Templo muito lindo. E um local de idolatria, em que o povo adorava a deusa Diana. E foi ali que Paulo inicia um trabalho, uma igreja, muitos anos atrás, na sua viagem para a Europa. Ele abre a igreja em Filipos, depois em Éfeso. E ali, durante alguns anos, ele ficou estabelecendo a igreja. E provavelmente Timóteo ficou em seu lugar. E ele continuou seu trabalho missionário. Agora os anos se passaram e Paulo escreve uma carta para a igreja, orientando a igreja. Quando você lê a carta aos Efésios, você vê Paulo enfatizando, dizendo que a salvação que nós recebemos de Deus é pela graça de Deus, mediante a fé. Não depende das nossas obras, é um dom de Deus. Ou seja, a salvação da nossa alma, que foi conquistada por Jesus lá no Calvário, é graça de Deus. E nós somos salvos é pela fé naquilo que Cristo realizou, no seu sangue que foi derramado. E então Paulo deixa isso bem claro. Ele mostra que Deus nos amou. Quando ele fala o amor que Deus tem para conosco, né? Enviando Jesus para morrer na cruz.
E agora aqui, continuando a sua carta, ele começa a falar da nossa nova vida, da vida que nós temos em Cristo. E ele foi bem claro quando disse que agora em Cristo nós devemos despojar do velho homem. O que Paulo estava querendo dizer com isso? A nossa velha natureza, aquele homem que nós éramos antes de conhecer Jesus. Muitos eram orgulhosos, prepotentes, inclinação ao pecado, vício, bebida, tanta coisa errada. Fazia parte do nosso velho homem, dureza de coração, não conhecer a Deus, andar em trevas. Então ele fala que aqueles costumes, aquilo que nós fazíamos, ele fala, despoje disso, joga isso fora. E agora se revista do novo homem, que está cheio de santidade, as suas atitudes novas. Então Paulo chama a atenção da igreja para se desfazer do velho homem e se revestir do novo homem. Olhando para Jesus. Esse novo homem vem da nossa nova vida que nós temos em Cristo. Aquilo que Paulo fala aos Coríntios, nova criatura é, se alguém está em Cristo. Esse novo homem, nova criatura, tem inclinação para fazer a vontade de Deus, diferente do velho homem, que inclina para as coisas da carne. Mentira, engano. E esse novo homem, ele precisa se alimentar da palavra. Esse novo homem precisa agora conhecer mais a Deus, ter mais intimidade com Deus. Sim, abandonar o velho homem, os velhos costumes, a velha natureza. Qualquer coisa, a velha natureza explode, se enche de mágoa, de rancor, de ressentimento. Fica lá fechado, se emburra. Tem dificuldade de perdoar, quase não perdoa. Mas o novo homem é o contrário. Como Cristo vos perdoa, ele também perdoa. Agora ele conhece o amor que é Jesus e ele também ama o seu próximo. O seu prazer agora está na lei do Senhor. Não é mais estarem na roda dos escarnecedores, seguindo o conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor. Sim, o novo homem que tem prazer na palavra, na oração, porque ele sabe que a palavra de Deus é pão para a sua alma, te fortalece, ou fortalece. E a oração, ele tem mais intimidade com Deus. É diferente do velho homem, que conhecia Deus só de ouvir falar. Mas o novo homem agora, ele sabe que Deus é real, que o Espírito Santo habita no seu coração, que o Espírito Santo está junto dele, que ele não anda mais sozinho. Então, ele se torna amigo, íntimo desse Deus. E como? Através da oração, conversando. É a mesma coisa se um casal ficar numa casa e não se conversar, já são dois estranhos. Mas conversa, intimidade. É isso que nós precisamos ter com Deus. Oração, falar com Ele, abrir nosso coração para Ele. E também fazer aquilo que o agrada. Andar na sua presença. Andar diante dEle. Ter temor dEle. Há pessoas que aceitaram Jesus, mas não vigia a sua língua. Algumas vezes palavras imorais.
blasfema. A Bíblia fala, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não engane mais. Mas vai fazer coisas que edificam. Então, lendo aqui o texto sagrado, diz assim que nós podemos até irar. Mas a ira não passar de um dia para o outro. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ficar com o coração cheio de ira, cheio de mágoa. Não. Pode até irar, mas não vão pecar. A pessoa, ela peca quando ela começa a guardar aquela ira no coração. Ela pode ficar irada, mas já vai embora. Ela tem a mente de Cristo, é um novo coração. Ela é templo do Espírito Santo, então não tem lugar para ficar a ira guardada. Por isso a Bíblia fala, não se ponha o sol sobre a sua ira. Irados, mas não pequeis. O irar acontece, mas não deixa isso chegar ao pecado. A sua ira ser tamanha que você peque contra Deus, que você fale coisas que desagradem a Deus. Então a palavra, como o apóstolo Paulo falava para a igreja, que nós não devemos dar lugar ao diabo. Nós damos lugar ao diabo quando nós começamos a nos afastar do caminho do Senhor. No lugar de levar a nossa necessidade diante de Deus, nosso problema a Deus, a nossa queixa a Deus, começamos a falar, enfim. Nós damos lugar ao diabo quando nós deixamos de praticar a palavra. Quando deixamos a luz se enfraquecer na nossa vida, quando deixamos de ser o sal da terra, quando começamos a maquinar o mal, começamos a desejar aquilo que a palavra de Deus condena, não dê lugar ao diabo. Muitas pessoas que conhecem Jesus, que aceitam Jesus, não permanecem porque dá lugar ao diabo. Não vigia. E a tentação vem. É a mesma coisa, um pássaro pode até sentar na cabeça de alguém, mas você vai tocar logo. Mas ele só faz o ninho se você deixar. E assim também é a tentação. Ela pode vir, mas clama pelo sangue de Jesus. Fala, Senhor, tem misericórdia. Me cubra com teu sangue. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós devemos nos despojar do velho homem. O velho homem é avarento, o velho homem é malicioso. O nosso velho homem tem tantas coisas que nós podemos falar. Nós vamos nos revestir do novo homem, cheio de amor, tem fé, tem bondade, tem obediência. E por falar nisso, eu estou aqui a me lembrar, lá da Babilônia, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor constrói uma estátua. Olha a ideia desse rei. Ele queria unificar as religiões. E nós sabemos que isso é impossível, gente. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Não tem como você unificar a sua fé com a fé de uma pessoa que é idólatra, uma pessoa que adora deuses estranhos. Não tem como. Mas, como era um império poderoso que havia dominado o mundo conhecido, então vamos ter só uma religião. Ele faz uma estátua de ouro de 27 metros de altura, de quase 3 metros de largura, e fala, a partir de hoje, a partir de agora, a Babilônia, nosso império só vai ter uma religião. E convoca as autoridades de todo o reino, de todo o império. E chama a banda, chama todos os músicos para fazer uma grande festa.
E todos teriam que, a partir daquele momento, adorar aquela estátua feita pelo rei Nabucodonosor. E esses 3 moços que foram levados cativos de Israel para a Babilônia, eles conheciam Deus. Eles sabiam que Deus é Espírito. E que importa que Deus seja adorado em Espírito e em verdade. Eles sabiam que não deviam ter outros deuses diante dos seus olhos. E que aquela estátua, feita pelo imperador Nabucodonosor, tinha olho, mas não via, tinha ouvido, mas não ouvia, tinha boca, mas não falava, tinha nariz, mas não cheirava, tinha mão, mas não apalpava, tinha pé, mas não andava. Era apenas um ídolo. E eles sabiam que um dos mandamentos é esse: não terás outros deuses diante de ti. E eles ficaram lá no meio do povo, foi chamado, eles eram autoridades. E esse imperador falou: olha, se alguém não se inclinar e adorar esse Deus que eu fiz, vai ser morto na fornalha. Ora, aqueles 3 moços conheciam Deus. E eles sabiam que só devia adorar somente o Senhor, só Deus. Somente o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Então, gente, a hora que o rei havia marcado, o imperador havia marcado, os músicos todos tocaram aqueles instrumentos e toda aquela multidão que lá estava se ajoelharam. Mas aqueles 3 moços ficaram em pé. Não se ajoelharam. E não demorou muito, alguém correu lá para o imperador e falou: olha, aqueles 3 moços lá que veio lá de Israel não se inclinaram para adorar o seu Deus. Aí o imperador chamou os 3, falou: olha, nós vamos, e a outra oportunidade, vamos nos preparar, vamos chamar os músicos, vamos tocar os instrumentos, e vocês vão dobrar o joelho e adorar o meu Deus. E um dos moços olhou para Nabucodonosor e disse assim: olha, rei, aconteça o que acontecer, nós não vamos dobrar nosso joelho. Se você quiser nos jogar na fornalha, pode nos jogar. Se Deus quiser, Deus pode nos livrar. Mas se não nos livrar, nós não vamos adorar o seu Deus. Eu fico aqui pensando na convicção daqueles 3 moços, sabendo que a fornalha de fogo esperava. Mas eles disseram: nós não vamos nos inclinar perante a sua imagem. Trazendo para hoje, muitos jovens, quando estão numa faculdade, são desafiados na sua fé. Uma onda de incredulidade que existe nas faculdades. Muitos jovens sucumbem, se inclinam para as coisas do mundo, para os costumes do mundo. Mas aquele jovem que conhece a Deus, aquele homem, aquela mulher que conhece o Senhor, aconteça o que acontecer, ele não se inclina perante o Deus desse mundo. Ele é bênção lá na faculdade, o homem é bênção no lugar que trabalha, a mulher é bênção no lugar que trabalha, ela é bênção na sua casa, ou seja, homens e mulheres de Deus, aonde estiverem, eles não se inclinam para o pecado, não se inclinam para o Deus desse mundo, mas eles estão em pé dando um testemunho que conhece o Deus forte e poderoso e verdade. Ele é honesto no seu trabalho. Ele é uma pessoa de palavra, sim, sim, não, não. Hoje, sempre as pessoas procurando dar um jeitinho, praticando as coisas que as pessoas do mundo praticam.
Mas nós somos desafiados, como aqueles 3 jovens, a não se inclinar, a não fazer a vontade do diabo, a não fazer as coisas que o mundo faz, mas dizer, aconteça o que acontecer, eu vou testemunhar que meu Deus é Deus. Aconteça o que acontecer, eu não vou me inclinar, mas eu glorificar o nome do meu Deus através da minha vida. Vou ser fiel no meu trabalho, vou ser fiel nas minhas amizades, vou ser fiel com a minha família, vou ser fiel com a minha igreja, vou ser fiel em tudo que vier nas minhas mãos.